Olá, passando para deixar mais uma meditação e espero que de alguma forma possa ser útil para alguns de vocês. Hoje eu gostaria de falar sobre o povo escolhido por Deus. Que existe um povo escolhido por Deus, não há a menor dúvida, e isto é evidenciado em várias e várias passagens da Bíblia. E relendo o livro do profeta Oséias esses dias, eu me deparei com o capítulo 11, que escancarou esta verdade aos meus olhos novamente. E não só esta verdade de que existe um povo escolhido por Deus, mas também a verdade de que Deus tem um zelo todo especial para com este povo. Hoje, então, eu gostaria de pensar com vocês sobre este povo, como isto se deu, a relação entre Deus e este povo e o que nós, hoje, temos a ver com este povo. Tudo começou em Gênesis 12. Eu queria deixar uma observação aqui, que eu não entrarei nos detalhes das mudanças de nomes que houveram. Por exemplo, Abrão deixou de ser chamado Abrão e passou a ser chamado Abraão. Sara era antes chamada Sarai e passou a ser chamada Sara. Então, quando eu me referir a estas pessoas, independente de qual o nome que eles tinham na época, eu sempre me referirei a Abraão e a Sara. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Ora, neste texto, Deus fala para Abraão sair do lugar onde ele estava, do meio do povo em que ele vivia, e que faria dele um povo separado, faria dele uma nação. E esta escolha de Abraão foi feita sem que houvesse nenhum mérito em Abraão para que ele fosse escolhido. Da mesma forma que foi escolhido Abraão, poderia ter sido escolhido o pai de Abraão, poderia ter sido escolhido Ló, o sobrinho de Abraão, ou qualquer uma outra pessoa daquela época. Abraão não tinha nada de especial. O chamado de Deus a Abraão foi feito única e exclusivamente pela vontade de Deus, pela soberania de Deus. Foi uma escolha direta e soberana de Deus. De Abraão e Sara nasce então Isaque, e de Isaque nasce Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, que é o nome do país até os dias de hoje. De Jacó nascem 12 filhos, que são as chamadas 12 tribos de Israel. Cerca de 70 pessoas, formando então este clã. Já as 12 famílias oriundas de Jacó, as 12 famílias oriundas de Israel, entram então no Egito. Eu não vou entrar aqui também no mérito da questão de como eles foram chamados a irem para a terra do Egito, na questão de que José já estava morando no Egito. Isso não vem ao caso. A ênfase que eu quero dar, que é a ênfase do surgimento da nação de Israel. Mas fato é que o chamado foi feito, então, a uma pessoa, Abraão, e, é claro, sua esposa, Sara. Daí, dessas pessoas, foi feito o chamado se expandiu para a família. Depois da família, já era um clã, cerca de 70 pessoas. Eles vivem cerca de 430 anos no Egito e sai de lá mais de 1 milhão de pessoas. Já sai de lá um povo pronto para se tornar uma nação, mas ainda não tinha um limite determinado para aquela nação viver. Então, eles ainda não eram uma nação, eles eram um povo. E ali, na saída deles, Deus declara que tem um filho, que o filho dele era Israel. Êxodo 4:22 diz assim: Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Deus então manda que Moisés diga essas palavras a Faraó, que ele tinha um filho, que Israel, que aquele povo era o filho dele, era filho de Deus. Aquele povo se constituía o primogênito de Deus. E isto é uma declaração que passa a dar um sentido todo especial ao relacionamento entre Deus e aquele povo. Um privilégio muito grande para aquele povo de Israel ter sido declarado pelo próprio Deus como seu filho, como seu primogênito. E isto deveria ter causado um estreitamento muito grande no relacionamento entre Israel e o seu Deus.
deveria ter causado um relacionamento de obediência, um relacionamento de prazer do próprio Deus Criador, está chamando aquele povo de filho. E o Senhor zelava por aquele povo. Apesar das grandes mazelas que eles faziam, como descrito no texto de Oséias, que eu citei acima e vou ler agora, apesar de todas essas mazelas, Deus continuava cuidando e zelando daquele povo, porque era um povo especial, era um povo escolhido pelo próprio Deus para ser a nação de Israel, a nação eleita. Oséias, em capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins, sacrificavam a outros deuses, e queimavam incenso às imagens de escultura, praticavam idolatria. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusavam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará por causa dos seus próprios conselhos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração. As minhas compaixões a uma se acendem. Uma sentença de amor pronunciada por Deus em favor de seu filho amado. Uma sentença de Deus pronunciada em favor de seu povo. E no Antigo Testamento havia realmente uma promessa de bênçãos, de segurança, de prosperidade para o povo, para o Filho de Deus, para o primogênito de Deus, mediante a obediência. E Israel experimentou estas bênçãos. Israel experimentou várias e várias bênçãos de Deus, materiais, bênçãos de vitórias em guerra contra povos mais numerosos, contra povos mais fortes. Mas apesar de todas as bênçãos, toda a prosperidade, todo o cuidado, todo o zelo que Deus tinha para com Israel, apesar de todo o zelo que Deus derramava sobre seu povo, o povo escolhido, eles eram sempre rebeldes e se mostravam contra o Deus Todo-Poderoso, como foi lido no versículo 7 do texto acima. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. E eles se desviavam dos caminhos de Deus, e inclinavam-se a outros deuses, e adoravam a outros deuses, e prestavam culto a outros deuses. Até que vem Jesus ao mundo e pronuncia uma sentença semelhante à sentença de Oséias, em termos da demonstração do amor, do zelo e do cuidado de Deus pelo seu povo. Está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, onde diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. O povo matava os profetas. O povo apedrejava os profetas até a morte. E Jesus, então, está dizendo àquele povo: olha, quantas vezes Deus enviou profetas a falar com vocês, a falar com seus pais, advertindo vocês de seus maus caminhos, advertindo vocês a mudarem de vida, advertindo vocês a se converterem de seus maus caminhos. Mas essas palavras dos profetas soavam mal aos seus ouvidos. Vocês não gostavam de ouvir essas palavras. Os seus pais não gostavam de ouvir essas palavras. E o que eles faziam então? Apedrejavam, matavam os profetas, para que essas palavras não mais os incomodassem e eles pudessem continuar vivendo a vida que eles viviam. E Jesus, então, profere as palavras, sendo ele próprio o Deus encarnado, dizendo: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste.
Quem já viu a cena de uma galinha cuidando de seus pintinhos, pode imaginar a cena ilustrada por Jesus. Quem já viu a cena de quando vem algum perigo sobre seus filhotes, como a galinha abre as asas para que seus pintinhos então se encaixem ali debaixo de suas asas e ela fecha as asas sobre seus filhotes, como que dizendo assim: se você quer os seus filhotes, se você quer os meus filhotes, você vai ter que passar por cima de mim primeiro. Eles estão protegidos debaixo de minhas asas. Quantas vezes Deus quis fazer isso com aquele povo? Olha, fiquem debaixo de minha proteção. Se vocês não querem ser atacados pelos inimigos, se vocês não querem perder a prosperidade que vocês estão tendo, se vocês não querem ser atacados por doenças, se vocês não querem ser atacados por tragédias, fiquem aqui perto de mim. Eu protegerei vocês. Eu colocarei as minhas asas, colocarei a minha mão poderosa sobre vocês, de maneira que nada venha a atingir vocês. Simplesmente sejam obedientes, simplesmente guardem o pacto que eu tenho com vocês, simplesmente considerem a mim como o Deus que vocês devem adorar, como o Deus Criador, como o Pai de vocês. Mas ao invés de se colocarem debaixo dos cuidados de Deus, eles se mantinham distante de Deus e ainda apedrejavam e matavam os enviados por Deus para alertá-los. Mais do que matar os enviados por Deus, eles mataram o próprio Filho de Deus. Na verdade, os textos lidos chegam a colocar como se Deus fosse digno de que nós tivéssemos dó, de que nós tivéssemos pena dele. Um Deus querendo proteger, querendo abraçar os seus filhos e seus filhos saindo e seus filhos se ignorando Deus, indo para longe desse Deus, invertendo completamente a situação de que Deus não é digno de dó. Nós, os seus filhos, o seu povo, é que somos dignos de dó, é que somos rebeldes e assim trazemos para perto de nós mesmos destruição e desgraça. Mas você pode estar pensando: Carlos, essas promessas foram feitas ao povo judeu. Eu não faço parte do povo judeu. Eu não sou descendente de judeu. Mas vejam o que diz o mesmo capítulo 12 de Gênesis, aquele mesmo capítulo que nós lemos no início, agora na parte final do versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, na continuação daquele diálogo de Deus com Abraão, Deus fala com Abraão que a partir dele todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. A promessa não foi feita somente a Abraão e a sua descendência, mas a todas as famílias da terra. Só que o povo judeu não entendeu essa promessa e se tornou um povo exclusivista, achando que somente eles eram receptores daquela promessa, daquele pacto feito entre Deus e Abraão. Mas havia um mistério que foi revelado por Paulo em Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27, com relação a essa bênção também para o povo gentio. Diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Gentios somos nós que não fazemos parte do povo judeu. Então aqui Deus revela a partir do apóstolo Paulo que Cristo em nós é a esperança da glória, que nós também somos participantes dessa glória, que nós também somos participantes dessa bênção que foi prometida a Abraão. E como nós somos participantes? Nós somos participantes através de Cristo, através do sacrifício que Cristo fez na cruz em nosso favor também, e esse Cristo habitando em nós através do Espírito Santo. Este era um mistério, uma verdade encoberta, mas que foi revelada para nós em Cristo Jesus. Através de Abraão, todas as famílias da terra têm acesso a fazer parte deste povo. E como não seria assim? E como podemos duvidar de que todos fazem parte desta mesma bênção e que os judeus foram bênçãos para nós que não somos judeus, para nós que somos gentios? Não vem a salvação dos judeus? Não é o próprio Salvador descendente dos judeus?
Não é o mais importante livro de todo o mundo, de todas as épocas, 100% escrito por judeus, inspirado por Deus? A igreja, quando foi formada, não era composta 100% de judeus antes de ser expandida aos outros povos? Graças a Deus que, pela sua infinita e eterna sabedoria, fez de dois povos um único povo, unindo-nos pela fé comum em Cristo Jesus, formando assim a Igreja. E Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22, nos deixa muito claro esta união feita por Deus entre dois povos, fazendo de dois povos um povo só. Diz assim, a partir do versículo 11: Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Deus agora nos elege, Deus agora nos escolhe para sermos morada dele através da habitação do Espírito Santo, utilizando a fé como método de alcançarmos estas bênçãos, como escrito em Gálatas, capítulo 3, versículos 7 a 9. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Os descendentes de Abraão, os que fazem parte da promessa que foi feita a Abraão, não são os filhos de Abraão segundo a carne, mas os filhos de Abraão segundo a fé. Deus tem um povo escolhido. Deus sempre teve seu povo escolhido. No Antigo Testamento, a nação de Israel, coletivamente, declarada por ele como sendo seu filho. Mas agora, todos os que creem são considerados filhos de Deus. É pela fé, hoje não mais coletivamente, mas hoje individualmente, como um Deus pessoal que nos dá o direito, aos que cremos, sermos chamados filhos de Deus, como escrito em João, capítulo 1, versículo 10 a 12. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o conheceram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse texto está falando de Jesus. Está falando que aos que creem no nome de Jesus, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus. Não mais coletivamente, como a Israel no Antigo Testamento, mas agora individualmente. Cada pessoa tem o privilégio, pode ter esse privilégio de ser chamado, de ser considerado por Deus como seu filho.
E novamente eu digo: Deus tem um povo escolhido. Se você já se sente parte deste povo escolhido, da igreja invisível de Deus, pela qual Cristo, o cabeça da igreja, morreu, damos graças a Deus por isto, damos graças a Deus por sua vida. Não a igreja no sentido de uma denominação, de uma instituição. Jesus não morreu pelos batistas, ou pelos presbiterianos, ou pelos assembleanos, ou pelos católicos, ou pelos adventistas. Não. Jesus não morreu por denominação nenhuma, mas ele morreu pela igreja, um conjunto de pessoas. Jesus morreu por pessoas, e estas pessoas que creem, que fazem parte de seu povo escolhido e se tornam habitação do seu espírito, se tornam então filhos de Deus. Se ainda você não se sente parte deste povo de Deus, se ainda você não tomou essa posição de crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida e pela fé fazer parte das promessas que foram feitas a Abraão, se você ainda não se sente parte dessa igreja invisível pela qual Jesus morreu, que não depende de denominação nenhuma, mas que depende simplesmente de uma entrega pessoal pela fé em Jesus Cristo, minha oração é que você possa tomar posse dessa bênção e possa ser contado como herdeiro das bênçãos maiores que Deus fez, prometida aos descendentes de Abraão segundo a fé e não segundo a carne. A bênção de ser parte do povo escolhido de Deus e desfrutar as bem-aventuranças que isto lhe proporcionará aqui nesta terra e muito mais na terra vindoura. E gostaria que você imaginasse as palavras ditas por Jesus ao povo como ditas a você neste momento, como um convite a que você passe a fazer parte do povo dele individualmente, como se estivéssemos lendo aquele versículo 37 da seguinte forma: não mais Jerusalém, mas José, João, Maria, não mais que mata os profetas e apedreja aos que são enviados, mas que ignora as minhas palavras pregadas todos os dias aos seus ouvidos. Quantas vezes quis eu não mais ajuntar os teus filhos, mas ajuntar você pessoalmente, como a galinha ajunta os pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Imagina como se Jesus estivesse falando essas palavras individualmente, pessoalmente para você. Abra o seu coração, aceite ser feito povo de Deus e permita que o Santo Espírito de Deus habite em seu coração pela fé no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tome posse da bênção de poder ser contado como parte do povo de Deus. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.